Alemanha. Um país onde a natureza e a história se encontram de maneira espetacular. Dos vales verdejantes do Reno, cobertos de vinhedos, passando por densos bosques até os deslumbrantes Alpes da Baviera, que formam alguns dos incríveis cenários naturais do país. Castelos históricos, vilas medievais e cidades charmosas contrastam com os modernos arranha-céus de suas grandes cidades, destacando a incrível diversidade das paisagens urbanas do país. Neste vídeo, vamos explorar 20 fatos incríveis sobre a Alemanha. Número 1. Localização. A Alemanha é um país localizado na região central do continente europeu, com uma área total de aproximadamente 350 mil quilômetros quadrados. O país é o sétimo maior do continente europeu e o mais populoso da Europa Ocidental. Faz fronteira com 9 países: Dinamarca, Polônia, República Tcheca, Áustria, Suíça, França, Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos. Essa posição central faz da Alemanha um ponto de confluência cultural e econômica na Europa, sendo também o país mais rico do continente. Número 2. Regiões e paisagens. A Alemanha é um país de notável diversidade geográfica. No norte, as planícies costeiras são marcadas por vastas áreas de pastagens, pântanos e as costas do Mar do Norte e do Mar Báltico, com ilhas e praias encantadoras. A região central do país é dominada pelas colinas e densas florestas de coníferas, vegetação típica de grande parte da Europa. O Vale do Reno, que corta essa região, é conhecido por seus vinhedos e castelos medievais. No leste, a paisagem varia desde as montanhas de arenito da Suíça saxônica até as planícies de Brandemburgo, que cercam Berlim, a capital vibrante do país. Já ao sul, a região da Baviera destaca-se com suas montanhas alpinas e lagos cristalinos. Número 3. Berlim. Localizada no leste da Alemanha, Berlim é a capital tanto do estado de Berlim quanto do país. Com uma população de aproximadamente 3.300.000 pessoas, é a cidade mais populosa da Alemanha e a segunda mais populosa da União Europeia, atrás de Londres. Berlim destaca-se como o coração político e administrativo do país, além de ser um dos principais centros de difusão de informação, cultura e política, abrigando pessoas de cerca de 180 nações diferentes. Sua história remonta ao século XIII, sendo a capital do Reino da Prússia, antes de ser dividida após a Segunda Guerra Mundial em Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Número 4. Lugares em Berlim. Berlim é repleta de pontos turísticos e locais históricos que atraem milhões de visitantes todos os anos. O Portão de Brandemburgo, talvez o símbolo mais icônico da cidade, é um monumento neoclássico que testemunhou muitos eventos históricos. Perto dali, o Reichstag, com sua cúpula de vidro, oferece vistas panorâmicas impressionantes da cidade. A Ilha dos Museus, no Rio Spree, é um complexo de 5 museus mundialmente famosos. O Muro de Berlim, com seus trechos preservados, e a East Side Gallery, serve como um lembrete poderoso da divisão da cidade durante a Guerra Fria. Para os amantes da natureza, o Tiergarten, um dos maiores parques urbanos da Alemanha, oferece um oásis verde no coração da cidade. Já o Checkpoint Charlie e o Museu do Muro de Berlim proporcionam uma visão aprofundada da história da cidade dividida. Os bairros de Berlim também são destinos por si só. Prenzlauer Berg é conhecido por suas ruas arborizadas, cafés charmosos e mercado de pulgas animado, enquanto Neukölln e Kreuzberg são famosos por suas vibrantes cenas noturnas, arte de rua e diversidade cultural. Número 5. Vale do Reno. O Vale do Reno e seus arredores formam uma das regiões mais lindas e culturais da Europa. Estendendo-se ao longo do rio Reno, um dos mais importantes da Europa, esta área abrange uma variedade impressionante de paisagens, onde podemos ver diversos castelos, vilas de arquitetura encantadora e vinhedos formando uma paisagem incrível. Sua produção vinícola de classe mundial destaca-se, com vinhedos cuidadosamente cultivados que produzem alguns dos melhores vinhos brancos da Alemanha. Culturalmente, o Vale do Reno
inspirou poetas, artistas e músicos ao longo dos séculos. As lendas das sereias do Reno ecoam nas margens do rio até os dias atuais, enquanto festivais e celebrações locais mantêm vivas as tradições únicas da região. Número 6. Castelos. Os castelos na Alemanha são testemunhas vívidas de sua rica história medieval e renascentista, com mais de 20.000 castelos e fortalezas espalhados por toda a sua extensão. Alguns dos mais impressionantes são os situados ao longo do rio Reno, como o Castelo de Marksburg e o Castelo de Burg-Eltz, com suas torres imponentes e vistas panorâmicas deslumbrantes sobre o vale. Na Baviera, o mundialmente famoso Castelo de Neuschwanstein é um ícone de conto de fadas, com suas torres imponentes, salões magníficos e uma localização espetacular nas montanhas. Construído no século XIX, ele inspirou o castelo da Bela Adormecida da Disney e continua a atrair milhões de visitantes anualmente. O castelo de Hohenzollern, situado nas proximidades de Neuschwanstein, é um castelo medieval com uma bela arquitetura e jardins. O castelo de Liechtenstein, localizado no estado de Baden-Württemberg, é um castelo de conto de fadas que se ergue sobre um imponente penhasco, enquanto o Palácio de Schwerin é um dos maiores palácios do país e um exemplo de arquitetura neo-renascentista na Alemanha. Além dos castelos medievais, a Alemanha abriga uma variedade de palácios barrocos e renascentistas, como o Palácio de Sanssouci em Potsdam, um exuberante retiro real cercado por jardins meticulosamente projetados. Número 7. Região da Baviera. A Baviera é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, aldeias encantadoras e cidades históricas. Com uma área de 70.000 km², é o maior estado alemão e possui uma população de 13 milhões de habitantes, sendo a segunda região mais populosa e a segunda maior economia entre os estados alemães. A região é repleta de tesouros naturais e culturais. Nos Alpes bávaros, os visitantes podem explorar lagos cristalinos como o Tegernsee e o Chiemsee, cercados por montanhas imponentes ideais para esportes de inverno e caminhadas no verão. A cidade de Nuremberg, com seu centro histórico bem preservado e o Castelo Imperial, é outro destaque cultural da Baviera. Culturalmente, a Baviera é famosa por suas tradições folclóricas, como o traje típico bávaro e as festas populares, além da gastronomia regional. A arquitetura barroca e renascentista de cidades como Bamberg e Würzburg também enriquece o patrimônio histórico da região. Número 8. Munique. Fundada no século XII, Munique é a segunda cidade mais populosa da Alemanha, atrás apenas de Berlim, com cerca de 1.300.000 habitantes. Conhecida mundialmente pela Oktoberfest, o maior festival de cerveja do mundo, Munique atrai milhões de visitantes anualmente para desfrutar da cultura bávara, da gastronomia local e das famosas cervejas. Na Marienplatz, localizada no coração da cidade, encontram-se alguns dos principais pontos turísticos de Munique. A nova prefeitura, construída em estilo neogótico, e a antiga prefeitura, reestruturada após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, são destaques. A fachada da nova prefeitura abriga o famoso Glockenspiel, um carrilhão com 43 sinos e 32 figuras que retratam eventos históricos da cidade. Outro ponto icônico é a Frauenkirche, a bela Catedral de Munique, com suas torres gêmeas visíveis de diversos pontos da cidade. Munique também é conhecida por seus belos parques e espaços verdes, como o Englischer Garten, um dos maiores parques urbanos do mundo. Além disso, a cidade é sede de grandes empresas como BMW, Siemens e Allianz, tornando-se um importante polo econômico e tecnológico. Número 9. Renânia do Norte-Westfália. A Renânia do Norte-Westfália é a região mais populosa do país, com cerca de 18 milhões de habitantes. Esta região é um dos principais motores econômicos da Alemanha, abrigando importantes centros industriais e empresariais. A capital da região é Düsseldorf, uma cidade moderna conhecida por sua forte economia, sede de muitas empresas multinacionais e uma vibrante cena cultural. Outro destaque da região é Colônia, famosa por sua catedral gótica, a Kölner Dom.
e por ser um importante centro cultural e histórico. Já as cidades de Bonn, antiga capital da Alemanha Ocidental, e Essen, com o complexo industrial Zollverein, considerado Patrimônio Mundial da Unesco, oferecem uma combinação de história, cultura e inovação. Número 10. A região da Saxônia. A Saxônia é uma das regiões mais ricas em história do país. Durante o período em que fazia parte da República Democrática Alemã, a região era responsável por 1/3 do produto nacional bruto do país. A história da Saxônia remonta à Idade Média e foi um centro significativo da Reforma Protestante sob a liderança de Martinho Lutero. A capital da Saxônia é a cidade de Dresden, que sofreu grandes danos durante a Segunda Guerra Mundial. Para você ter uma ideia, só o bombardeio a Dresden causou mais que o dobro das vítimas dos bombardeios atômicos das cidades de Hiroshima e Nagasaki juntos. Apesar dos grandes danos sofridos na Segunda Guerra Mundial, a cidade foi magnificamente restaurada. Outra cidade importante é Leipzig, que tem uma longa tradição como centro de comércio e cultura. O centro histórico de Leipzig é repleto de marcos arquitetônicos, como a Igreja de São Tomás e a antiga prefeitura. Leipzig é ligada a nomes como Johann Sebastian Bach e sua significativa influência durante a reunificação alemã. Além disso, Saxônia possui paisagens deslumbrantes, como o Parque Nacional da Suíça Saxônica, com suas formações rochosas impressionantes. As vilas históricas oferecem iguarias locais e um charme singular, que refletem a rica herança cultural da região. Número 11. Economia. A Alemanha é a maior economia da União Europeia e a quarta maior do mundo, depois dos Estados Unidos, China e Japão. É uma das principais nações exportadoras e importadoras globalmente, com setores como indústria automotiva, engenharia mecânica e indústria química impulsionando significativamente sua economia. No entanto, o território alemão é pobre em alguns recursos naturais, sendo importados de outros países, como o petróleo e o gás natural. As principais áreas industriais no país estão localizadas no Vale do Ruhr, que é cortado pelo rio Reno. Esse vale é a região mais industrializada da Europa e integra um fluxo de transportes que é ligado ao porto de Roterdã, na Holanda, o principal do continente. A parte oeste da Alemanha é a mais desenvolvida em termos econômicos. Isso é explicado por questões históricas, devido à divisão do país no período da Guerra Fria. Tal divisão fez com que a parte ocidental se desenvolvesse mais do que a parte oriental, pois havia fortes investimentos de indústrias capitalistas na região. Número 12. Comida alemã. A gastronomia alemã é uma celebração de sabores ricos e tradicionais, conhecida por sua comida substancial e saborosa, com pratos clássicos e contemporâneos. Entre os pratos mais emblemáticos estão o Eisbein, um joelho de porco, defumado e assado, servido com chucrute e batatas, e o Schnitzel, carne finamente empanada e frita com molho de limão. As salsichas são essenciais, como a Bratwurst grelhada e a Weisswurst branca, cada uma com suas peculiaridades regionais. Os pães desempenham papel central na mesa alemã, enquanto os bolos incluem a famosa torta da Floresta Negra com chocolate, chantilly e cerejas. A cerveja é uma verdadeira paixão nacional, sendo a Alemanha o segundo maior consumidor mundial. A idade mínima legal para o consumo de cerveja é de 16 anos, e o país também é conhecido por seus vinhos brancos de alta qualidade da região do Mosel. Número 13. Cultura alemã. A cultura alemã exerce uma influência marcante em todo o mundo, não apenas através de sua gastronomia, mas também por eventos emblemáticos como a Oktoberfest. Esta tradicional festa cervejeira reúne amantes da bebida de todas as partes do mundo, incluindo versões celebradas em diversos países, inclusive no Brasil. Durante essas celebrações, os trajes típicos alemães, como os vestidos volumosos, chapéus e bermudas com suspensórios, são usados com orgulho, refletindo o profundo apreço pela tradição cervejeira transmitida de geração em geração. Além disso, os alemães são reconhecidos pelo rigor e pela pontualidade extrema em compromissos pessoais e profissionais. A língua alemã, com sua estrutura precisa, complexidade e expressividade,
desempenha um papel fundamental na preservação da cultura nacional. Outro hábito cultural dos alemães é a sinceridade, que para alguns estrangeiros pode soar como grosseria ou rudez, mas é um traço característico desses habitantes. Número 14. O legado alemão. As contribuições da Alemanha para o patrimônio cultural mundial são incontáveis. No campo das artes, nomes como Johann Wolfgang von Goethe e Albrecht Dürer marcaram época. Na música, a Alemanha contribuiu com compositores clássicos como Johann Sebastian Bach e Beethoven, enquanto bandas modernas como Rammstein e Scorpions influenciam o cenário musical internacional. A literatura alemã é notável, com poetas como Goethe e Rilke. A teologia, especialmente após a reforma protestante liderada por Martinho Lutero, também deixou uma marca na cultura alemã. A Alemanha também é reconhecida por seu legado filosófico, com pensadores como Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche e Karl Marx, contribuindo significativamente para o pensamento global. Além disso, na ciência, os alemães foram pioneiros em diversas áreas, desde a física com Albert Einstein até a medicina com Robert Koch. Número 15. História. Situada no centro da Europa, a Alemanha desempenhou um papel crucial na história global. Na antiguidade, tribos germânicas como godos, vândalos e francos habitaram a região. No ano de 800 d.C., Carlos Magno foi coroado como o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que durou até 1806. Outro evento importante foi a Reforma Protestante. No século XVI, Martinho Lutero desafiou a Igreja Católica, mudando a paisagem religiosa da Alemanha e tendo efeitos profundos na política, economia e sociedade europeias. No século XIX, Otto von Bismarck liderou a unificação dos estados alemães, proclamando o Império Alemão em 1871 com Guilherme I como imperador, transformando a Alemanha em uma potência industrial e europeia. No entanto, a Primeira Guerra Mundial devastou a Alemanha, que enfrentou duras sanções com o Tratado de Versalhes. Sob o regime nazista, a Alemanha iniciou a Segunda Guerra Mundial, causando destruição em massa e o Holocausto, deixando uma triste marca na história da humanidade. Após a derrota, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação e, eventualmente, em 2 estados: a República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, Alemanha Oriental. A queda do Muro de Berlim em 1989 foi um marco significativo, levando à reunificação da Alemanha em 1990. Desde então, a Alemanha se tornou uma das principais potências econômicas e políticas da Europa. Número 16. Stuttgart. Stuttgart é uma cidade que mescla modernidade com uma rica herança cultural. A cidade é cercada por vinhedos e colinas, proporcionando um cenário natural encantador. Seus inúmeros belos edifícios históricos formam um maravilhoso contraste com os mais modernos prédios, reflexo da reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, na qual 50% da cidade foram destruídos. Conhecida como a capital do automóvel, a cidade abriga as sedes de 2 das marcas automotivas mais renomadas do mundo, Mercedes-Benz e Porsche. Essas empresas não só dominam o panorama industrial local, mas também definem a identidade de Stuttgart como um centro de excelência em engenharia automotiva. Ao visitar a cidade, você pode conhecer os museus dessas marcas. O Museu Mercedes-Benz, que oferece uma fascinante viagem pela história da marca e do automóvel, e o Museu Porsche, que exibe a evolução dos carros esportivos da icônica marca. Número 17. A região da Turíngia. Localizada no coração da Alemanha, a Turígia é um tesouro de história, cultura e paisagens deslumbrantes. Com uma história que remonta à era medieval, a Turíngia foi um centro crucial durante o Iluminismo alemão, influenciando o pensamento intelectual europeu. Sua capital, Erfurt, destaca-se com sua catedral gótica e o centro histórico bem preservado, enquanto Weimar, cidade reconhecida pela Unesco por conta de seu legado artístico e cultural, é celebrada por ser o lar de figuras como Goethe e Schiller. Além de seu patrimônio cultural,
A Turíngia oferece uma geografia diversificada, com colinas suaves, vales pitorescos e extensas florestas, como a Floresta da Turíngia. Economicamente, a região prospera com uma indústria de alta tecnologia emergente, concentrada em cidades como Jena, conhecida por sua universidade de prestígio. A oeste da Turíngia encontra-se Eisenach, famosa por ser o local de nascimento de Johann Sebastian Bach e por abrigar o majestoso castelo de Wartburg, um patrimônio mundial da Unesco. Ao sul, as formações rochosas da Suíça Turíngia oferecem um paraíso para os entusiastas de atividades ao ar livre, com trilhas para caminhadas e escaladas. Número 18. Renânia-Palatinado. A região da Renânia-Palatinado é uma região rica em história e paisagens deslumbrantes. Cidades como Mainz, a capital, são conhecidas por sua rica herança romana e como o local onde Gutenberg desenvolveu a prensa de tipos móveis, revolucionando a comunicação mundial. A região é abençoada com uma bela geografia, incluindo vinhas pitorescas ao longo do Vale do Mosela e do Vale do Reno. Esta região vinícola é famosa por seus vinhos de alta qualidade, que são apreciados tanto localmente quanto internacionalmente. Ao explorar Renânia-Palatinado, não se pode deixar de mencionar cidades encantadoras como Trier, a mais antiga da Alemanha, com seu patrimônio romano bem preservado, incluindo a Porta Nigra e as Termas Imperiais. Coblença, onde o rio Mosela encontra o Reno, é outra cidade destacada, com sua fortaleza de Ehrenbreitstein. Número 19. A região da Francônia. A região da Francônia é um tesouro cultural e histórico que atrai visitantes de todo o mundo. Os vinhedos em encostas íngremes que pontilham o cenário são famosos por produzir vinhos de alta qualidade. Além disso, os castelos medievais imponentes, como o Altenburg, em Bamberg, oferecem um vislumbre fascinante da rica herança arquitetônica da região, enquanto a arquitetura em chaimel das casas tradicionais, das cidades menores como Rothenburg ou Biedertauber, adiciona um toque pitoresco e autêntico à região. Nuremberg, uma das maiores cidades da região, destaca-se por sua importância histórica e sua influência cultural. Famosa por ter sido o local dos célebres julgamentos de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial. O Castelo de Nuremberg, com sua imponente torre de guarda e vistas panorâmicas da cidade, é um testemunho vivo da era medieval. Além disso, Nuremberg é conhecida por seu mercado de Natal, um dos mais famosos da Europa. Ao sul da Francônia encontra-se a bela Suíça Francona, conhecida por suas formações rochosas e atividades ao ar livre. Com mais de 6.000 dias de escalada registrados, a Suíça Francona é uma das áreas de escalada em rocha mais desenvolvidas do mundo. Número 20. Vida na Alemanha. O custo de vida na Alemanha varia significativamente conforme o estilo de vida e a região. Para um casal sem filhos, os gastos mensais ficam entre 2.000 e 3.500 euros, enquanto para uma pessoa é em torno de 1.500 euros. Esses valores cobrem despesas básicas como alimentação, transporte e aluguel, sendo este último a maior despesa, consumindo até 40% do salário mínimo. O sistema de saúde público é acessível para rendas abaixo de 60.750 euros anuais. A Alemanha é reconhecida internacionalmente pelo seu sistema educacional de alta qualidade e pela ênfase na formação integral dos estudantes, com escolas públicas, particulares e internacionais oferecendo diversas opções para os pais e alunos. A Alemanha tornou-se um país de imigração popular. Mais de 20 milhões de pessoas com um passado migratório vivem aqui, sendo cerca de quase 4 milhões de refugiados. No ano passado, os pedidos de asilo aumentaram mais de 50%. Os principais países de origem são a Turquia, a Síria e o Afeganistão. E com essas fascinantes curiosidades, encerramos nossa jornada pela Alemanha. Se gostaram do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para nos acompanhar em nossas próximas explorações.